As normas de contabilidade prevêem três métodos para o reconhecimento das depreciações e das amortizações. O método da linha reta, ou das cotas constantes, o método saldo decrescente e o método das unidades de produção. Neste vídeo vamos falar sobre o segundo, o método saldo decrescente. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certiform Escola de Formação Prática, sou o formador de um amplo conjunto de cursos. Para conhecer os cursos da Certiform, pode consultar o site certform.pt, onde logo na primeira página vai ter acesso à calendarização, os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Na Certform desenvolvemos formação e-learning, formação live streaming. E-learning a partir da plataforma e-learning da Certform. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso à plataforma e-learning e pode imediatamente fazer a formação ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade e a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, os cursos têm datas de início porque a formação é em tempo real. Ou seja, os cursos são online, mas em tempo real, havendo assim uma interação com o formador e com o grupo de formação. E estes cursos pode consultá-los na página live streaming para ver programas, datas de início. Temos um amplo conjunto de cursos e-learning e live streaming, de uma forma ou de outra. Os cursos na Certform Escola de Formação Prática podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Através dos contactos no site da Certform, através do e-mail, pode colocar as suas questões sobre as nossas formações e, através de e-mail ou telefonicamente ou até presencialmente, podemos sempre dar resposta a todas as questões que nos queira colocar sobre os cursos da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre depreciações e amortizações. Mas muito concretamente, o método do saldo decrescente. Por que é que este método pode ser utilizado? Qual é o seu impacto nas demonstrações financeiras? Que vantagens terá a empresa em usar este método? Vamos ver também questões de âmbito fiscal. Bom, relativamente às depreciações em termos gerais, que são depreciações? Que métodos podem ser usados para o seu cálculo? Bom, na perspectiva económica, as depreciações são operações contabilísticas cujo objetivo é o de registar o desgaste de um ativo fixo tangível devido à sua utilização, obsolescência e ou passagem do tempo. Nesta mesma perspectiva, as amortizações estão relacionadas com a diminuição do valor dos ativos intangíveis. Portanto, quando nós falamos em depreciações e amortizações, depreciações é um termo adequado aos ativos fixos tangíveis. Amortizações é o termo adequado aos ativos intangíveis. Em termos de métodos propriamente ditos, como referi, estão consagrados nas normas de contabilidade o método do saldo decrescente, das cotas constantes e o método das unidades de produção.
efetivamente, numa perspectiva fiscal, e segundo o artigo 4º do Decreto Regulamentar 25/2009, o cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das cotas constantes. Em regra, é pelo método das cotas constantes. Todavia, pode-se utilizar o método das cotas decrescentes ou o saldo decrescente, mas tem restrições. Não se pode utilizar em todo o conjunto de ativos. O Decreto Regulamentar 25/2009 é a base legal das depreciações e amortizações. Mas nós encontramos também as normas para depreciações e amortizações no próprio código do IRC. No próprio código do IRC podemos também consultar que, artigo número 30, número 1, o cálculo das depreciações e amortizações dos ativos referidos no artigo anterior, o 29, faz-se em regra pelo método da linha reta. A linha reta são as cotas constantes, atendendo ao seu período de vida útil. Os sujeitos passivos podem, no entanto, optar pelo método das cotas decrescentes, relativamente aos ativos fixos tangíveis que não tenham sido adquiridos em estado de uso, não sejam edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo, mobiliário e equipamentos sociais. Não se pode aplicar o método das cotas decrescentes ou do saldo decrescente, conforme a norma de contabilidade indica. Aqui a fiscalidade atribui-lhe a designação de cotas decrescentes. Não se pode utilizar em elementos adquiridos em estado de uso, em edifícios, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas e mobiliário e equipamentos sociais. Não se pode utilizar. Agora, se não forem estes equipamentos, este tipo de equipamentos, pode-se utilizar o método, e o método tem as suas particularidades. O método do saldo decrescente apresenta efetivamente as suas particularidades, e o artigo 31 do Código do IRC refere, no número 4, que quando se aplique o método das cotas decrescentes, a cota anual de depreciação pode ser aceite como gasto do período de tributação, determina-se multiplicando os valores mencionados no número 1, que ainda não tenham sido depreciados, pelas taxas de depreciação referidas nos números 1 e 2, corrigidas pelos seguintes coeficientes máximos: 1,5, se o período de vida útil do elemento é inferior a 5 anos. 2, se o período de vida útil do elemento é de 5 ou 6 anos. 2,5, se o período de vida útil do elemento é superior a 6 anos. Vamos ter de fazer o seguinte. Vamos ter de analisar o equipamento que vamos depreciar pelo método da linha do saldo decrescente. Vamos ao Decreto Regulamentar 25/2009 encontrar qual a taxa de depreciação que se aplica àquele elemento, e depois essa taxa de depreciação vai nos determinar a vida útil, não é? E mediante o número de anos, vamos corrigir essa taxa com base nos coeficientes que acabamos agora de referir. Então vejamos o seguinte exemplo. Um exemplo que vamos agora utilizar para mostrar como funciona o método do saldo decrescente. Imagine-se que uma empresa comprou uma máquina por 60.000 euros. Fomos ao decreto regulamentar 25/2009, que é a norma a par dos artigos que estou a referir do Código do IRC, que estabelecem aqui o regime fiscal das depreciações e amortizações,
E no final aqui do decreto temos umas tabelas onde vamos encontrar as tabelas específicas e as tabelas gerais relativamente a um amplo conjunto de elementos e as taxas de depreciação, taxas máximas, que a entidade deverá utilizar em função dos respectivos elementos. Se um determinado elemento tem, por exemplo, uma taxa de depreciação de 20%, essa taxa é a taxa máxima. Significa que nós dividimos 100 por 20 e dá a vida útil. 100 por 20 são 5 anos. Já agora, esta taxa pode ser dividida por 2, transformando-a numa taxa mínima, e aqui seria 10. E se dividirmos 100 por 10, daria 10 anos, que corresponderia a uma vida útil máxima. Taxas máximas, vida útil mínima. Taxas mínimas, vida útil máxima. Taxa mínima resulta de dividir por 2 a taxa máxima. Aqui neste decreto encontramos as taxas máximas. Podem ser, assim, divididas por 2. Mas neste exemplo vamos utilizar desde já a taxa máxima de 20%. Então lembremos-nos daquilo que nós dissemos, face à base legal. Relativamente ao artigo 31 do Código do IRC, número 4, nós temos de multiplicar por 2,5 esta taxa se o período de vida útil do elemento for superior a 6 anos. Teremos de multiplicar por 2 se o período de vida útil do elemento é de 5 ou 6 anos. E teríamos de multiplicar por 1,5 se o período de vida útil do elemento é inferior a 5 anos. Aqui, como é rigorosamente de 5 anos, vamos multiplicar a taxa por 2. E foi isso que nós fizemos. Multiplicamos a taxa por 2 e vamos utilizar uma taxa de 40%. No primeiro ano de uso do equipamento, a cota decrescente vai corresponder à taxa de 40% vezes aquilo que nós estamos aqui a considerar, o seu valor, o seu custo de aquisição. 24.000 euros. Entretanto, reunindo a norma fiscal, e já para ter aqui uma noção do impacto fiscal desta matéria, nós fazemos um quadro onde vamos apresentar três tipos de cotas. Uma é a cota decrescente, que foi agora calculada, está explicada. Outra é dividir a quantia escriturada do equipamento. A quantia escriturada é o seu custo de aquisição menos as depreciações, a dividir pelo número de anos que restam. No primeiro ano, portanto, 60.000, ainda não houve nenhuma depreciação aqui relativamente a esta quantia a depreciar, vai haver agora, logicamente. 60.000 a dividir por 5 anos dá 12.000 euros. E depois temos uma terceira coluna, que é a cota mínima. A cota mínima corresponde ao seguinte: foi aquilo que eu acabei de explicar. Se a taxa de um elemento é de 20%, nós podemos dividi-la por 2, que dá 10%. Isso levaria a que, pela linha reta, fosse utilizada uma cota mínima de 10% sobre o valor de aquisição. Então fazemos esse cálculo. Se utilizássemos a taxa de 10% e multiplicássemos por 60.000, daria 6.000 euros. Temos então aqui a coluna A, a coluna B e a coluna C. E, ano a ano, vamos efetivamente considerar, vamos optar, vamos considerar, escolher aquela que permite ter uma cota maior. Neste primeiro ano é a cota decrescente que ganha. 24.000, superior a 12.000, superior a 6.000, ganha a cota decrescente. Então, a depreciação do período vai ser com base na cota decrescente. 24.000 euros. Ora, neste método, portanto, aquilo que nós agora fazemos é subtrair ao valor da aquisição ou ao custo de aquisição do elemento a cota ou a depreciação do período, 24.000 euros neste período, o que
nos permite agora ter uma quantia escriturada de 36 mil euros, que é o próximo valor a depreciar já no próximo ano. E chegamos então ao próximo ano, N mais 1. Continuamos com 20% vezes 2, 40%, e fazemos 40% desta quantia a depreciar. É sempre com base na quantia a depreciar que o saldo decrescente vai sendo considerado. 14.400. Dividimos os 36 mil euros, a quantia a depreciar, pelo número de anos que resta, incluindo o próprio, 9 mil, e consideramos sempre na coluna C a cota mínima. A taxa máxima a dividir por 2, taxa mínima, vezes o valor da aquisição inicial. É um método da linha reta pela taxa mínima de 10%, a taxa máxima a dividir por 2. 6 mil euros, 6 mil euros, aliás, aqui vai ser obviamente sempre 6 mil euros. E vamos comparar a coluna A com a coluna B e com a coluna C e considerar o maior entre os três. 14.300 ganha a cota decrescente, então é a cota decrescente que no segundo ano vai continuar a ser utilizada. A verdade é que o equipamento agora está com depreciações acumuladas de 38.400 euros. 24 mil do ano anterior e 14.400 agora. Ora, o custo de aquisição inicial menos as depreciações acumuladas, 21.600 euros, que é a nova quantia escriturada, o novo valor ou quantia a depreciar, ano N mais 2. 20% vezes 2, 40% vezes 21.600, 8.640. Dividir esta quantia a depreciar pelo número de anos que restam, incluindo o próprio, 7.200, porque 21.600 a dividir pelos 3 anos. Depois temos a cota mínima de 6.000. Linha reta, cota mínima. Qual o maior entre os três? Continua a ganhar a cota decrescente. É superior a 7.200, é superior à cota mínima, então vamos seguindo com a cota decrescente. E a verdade é que 24 mil, mais 14 mil, mais 8.640, acumulamos 47.040 euros de depreciações acumuladas. Ora, o custo de aquisição do ativo menos essas depreciações acumuladas totaliza agora 12.960, é a próxima quantia a depreciar. Vezes 40%, 5.184. Dividindo os 12.960 por 2, 6.480. E a cota mínima, 6.000 euros. E agora, e utilizando o enquadramento normativo, vamos considerar como depreciação do período, em cada ano, o maior entre os três. E neste momento, o maior entre os três já não é a cota decrescente. Passou a ser a quantia escriturada a dividir pelo número de anos. Então vai ser a quantia escriturada a dividir pelo número de anos que vamos considerar como depreciação do período. Assim, as depreciações acumuladas passam a acumular 53.520. Resta uma quantia escriturada de 6.480, a próxima quantia a depreciar. E agora nem vale a pena fazer as contas, mas só para completar aqui o quadro, fiz 40% de 6.480, 2.592. Os 6.480 agora a dividir pelo único ano, 6.480, e o método da linha reta pela cota mínima de 6.000 euros, que foi sempre esta coluna C, e que se vai também servindo aqui para comparar e usar o maior entre os três. Continua a ganhar aqui a quantia escriturada a dividir pelo número de anos, então é esse o último valor a depreciar, e com isto os 60 mil de custo de aquisição igualam os 60 mil das depreciações. O equipamento está completamente depreciado, a sua quantia escriturada é zero. É assim que ele agora vai aparecer no balanço, zero. Porque no balanço de uma empresa, não esquecer
que os ativos fixos tangíveis, eles aparecem no balanço pela diferença entre o custo de aquisição e as depreciações acumuladas, é assim que vão aparecendo ano após ano, eventualmente também perdas por imparidade, se tiverem ocorrido. E na demonstração dos resultados, as depreciações do período, só do período, porque a demonstração dos resultados apresenta os rendimentos e os gastos apenas do período, vão aparecer aqui na linha gastos de depreciação e amortização. Isto para dizer o seguinte: como é que se contabiliza as depreciações e as amortizações? Bom, em cada ano, por exemplo, nesta situação que estivemos agora a ver, a depreciação do período, 24.000, 14.400, 8.640, 6.480 e 6.480 no último ano, ao dia 31 de dezembro de cada ano, vamos considerar assim, estes valores vão ser reconhecidos nessa data de relato. E como é que se contabiliza à data de relato cada um destes valores? Bom, em primeiro lugar, é um gasto do período. E, portanto, como um gasto do período, e por isso é que vai afetar a demonstração dos resultados, utiliza-se a conta 64, gastos de depreciação, depreciação para ativos fixos tangíveis, e de amortização, amortização para ativos intangíveis. E, portanto, considerando uma máquina um ativo fixo tangível, debitaríamos a conta 642, ativos fixos tangíveis, pelo valor da depreciação do período. E a contrapartida, porque um débito num gasto vai ter uma contrapartida num crédito. E o crédito virá para ativos fixos tangíveis, conta 438, depreciações acumuladas. E esta é uma conta de balanço. E, portanto, aqui vão acumulando as depreciações período após período. Haverá um momento em que o valor de aquisição deste equipamento básico, que inicialmente foi debitado aqui na conta 43, equipamento básico, vai igualar exatamente as depreciações acumuladas. 60.000 igual a 60.000. O valor a débito de 60.000 igual ao valor a crédito nas depreciações acumuladas de 60.000 já no fim, não é? No fim, aqui quando nós fizermos esta última depreciação. E aí a quantia escriturada passa a ser zero. E é por isso que eu tinha referido que ao creditar a tal conta das depreciações acumuladas, ao nível do balanço, vamos diminuindo ali a quantia escriturada, porque inicialmente o ativo fixo tangível foi reconhecido por 60.000 euros. Imaginem que nós fazíamos o primeiro lançamento, a primeira depreciação do período. A primeira depreciação do período. Esta aqui, este primeiro ano de 24.000 euros. 24.000 euros a depreciação do período pelo saldo decrescente. Ora, em termos contabilísticos, como eu já referi, nós debitamos a conta 64.2, ativos fixos tangíveis, um gasto do período, e creditamos a conta 43.8, depreciações acumuladas. Uma diminuição do ativo. As depreciações acumuladas provocam uma diminuição do ativo. E o valor, neste primeiro ano, terá sido de 24.000. Que impacto é que isto traria nas demonstrações financeiras? Bom, na demonstração dos resultados, o impacto é que, ao debitar a classe 6 dos gastos, os nossos gastos teriam sido considerados em 24.000 euros. Aumentava os nossos gastos do período, porque a demonstração dos resultados são apenas os gastos daquele período, em 24.000 euros. E o crédito que nós fizemos na conta 43.8 teria impacto no balanço, diminuindo estes 60.000
em 24.000 euros. Portanto, os 60.000 viriam agora reduzidos, diminuídos em 24.000 euros e passariam a 36. Portanto, há ali uma redução do ativo. Já agora, porque nos lançamentos contabilísticos mantém-se sempre imaculada a equação fundamental do balanço, quando se contabiliza um gasto, há uma redução do resultado líquido do período. Vamos aqui não considerar quaisquer impactos de impostos, portanto, uma redução do resultado líquido do período imediatamente, e o resultado líquido do período faz uma ligação direta ao capital próprio da empresa e assim mantém-se inalterada a equação fundamental do balanço. Quando se mexe na demonstração dos resultados, há ali alterações no capital próprio da empresa pela via dos resultados líquidos do período, da situação líquida, que neste caso diminuiu face a um gasto das depreciações, considerando, logicamente, apenas este lançamento que provocou uma diminuição do ativo, acompanhada de uma diminuição do capital próprio, por via de ter diminuído aqui na demonstração dos resultados, os resultados contabilísticos da empresa, porque as depreciações são um gasto do período. E é aqui que nós agora vamos falar sobre as vantagens de utilizar este método. Bom, este método permite-me, conforme se pode observar, ter depreciações mais altas logo no primeiro ano, face, por exemplo, à linha reta. Pela linha reta, o máximo que eu conseguiria ter de gasto do período seria 60.000 euros vezes 20%, 12.000. E, portanto, aqui consigo 24.000 euros no primeiro período. Depois 14.400, 8.640, 6.480, 6.480. Portanto, a verdade é que a linha reta, ela tem aqui um efeito que se traduz no seguinte: os gastos são maiores, os gastos com as depreciações são maiores nos primeiros anos e vão diminuindo, não é? À medida que a vida útil vai passando. Regra geral, o modelo de depreciação deverá refletir a forma como os benefícios económicos fluem e sejam consumidos pela entidade. No método do saldo decrescente, que foi agora usado, o valor a reconhecer durante a vida útil do bem é decrescente ao longo desse período. Decrescente. Vimos agora isto. Normalmente, a justificação principal pela utilização deste método está associada ao facto de os gastos de manutenção desses ativos terem um comportamento inverso durante a vida útil do mesmo. Ou seja, os gastos de manutenção nos primeiros anos são menores e depois, à medida que o equipamento vai sendo usado, vai envelhecendo, vai necessitar de mais gastos de manutenção. Então, temos assim, com este método, a capacidade de fazer um alisamento dos gastos globais com o ativo ao longo do período em que o mesmo está afeto à atividade. Ou seja, mais depreciações nos primeiros anos, com menos gastos de manutenção, e depois menos depreciações nos últimos anos, com aumento dos gastos de manutenção do equipamento. É este o alisamento de gastos que o método do saldo decrescente nos permite ter, não é? Porque pela linha reta nós temos sempre a mesma cota de depreciação todos os anos, o que significa que acrescendo a essa cota, que é linear sempre igual todos os anos, gastos de manutenção mais elevados nos primeiros anos, efetivamente temos ali um empolamento dos gastos nos primeiros períodos de utilização dos equipamentos. E assim este alisamento dos gastos é algo que nós conseguimos através do saldo decrescente. Não esquecer que ele não se pode utilizar
conforme referi, nos elementos em estado de uso, adquiridos em estado de uso, nos edifícios, nas viaturas ligeiras de passageiros, nos mobiliários e equipamentos sociais, como vimos, com base na norma. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.